brisa do mar, eu quero te ver. Boa tarde, estamos de volta aqui com a Vigília pelo Código Florestal, a nossa segunda maratona de esclarecimento sobre o Código. Acompanhamos aqui, eu, Basileu, todos nós, durante a manhã toda, a votação em duas comissões do Senado do texto do relatório do senador Luiz Henrique do PMDB de Santa Catarina. O relatório foi votado, os destaques foram adiados para amanhã, né, bem como a votação das emendas, né, Basileu? E houve aí uma certa tensão, tanto dentro do Senado, como ali na antessala, fora do Senado, que as pessoas se manifestaram. O que nós vimos é um debate muito intenso na comissão, nas duas comissões, né, Ciência, Tecnologia e Agricultura, principalmente através da senadora Marinor, do PSOL do Pará. Marinor Brito, do Marinor pessoal Brito, exatamente, que acho que ela teve uma função muito importante ali na discussão. Ela provocou que se discutisse efetivamente o conteúdo do projeto, aquelas questões mais preocupantes, mais problemáticas. E tivemos também Ela chegou a pedir vistas, né? Ela chegou a pedir vistas, o que seria garantido pelo regimento. Sim, né? Regimentalmente ela teria direito ao pedido de vistas, mas a comissão, o presidente da comissão, o senador Eduardo Braga, colocou isso em votação, né? E coisa que não deveria fazer, porque essa prerrogativa regimental, ela não pode ser alterada porque a maioria da comissão ou a maioria do plenário acha que sim ou que não. É uma prerrogativa regimental. Isso quem está em casa não consegue entender, porque pelo que ela alegou, o texto foi mudado, o texto do dia 25, que havia sido analisado dia 25 de outubro, teve uma mudança nele. Ela até chegou a falar, as emendas foram incorporadas, ela usou essa palavra. Então, exatamente. Ela teria o direito de pedir essa vista e foi negado isso pelos senadores. Foi negado o que seria um direito regimental. E que, então aí houve um evidente atropelo, né, por parte da mesa que estava conduzindo ali os trabalhos da comissão. E parece que houve atropelo também fora da comissão. Né? Aí nós estamos com a Yara Vicente. Yara Vicente já está na linha? Yara, Eu estou, mas não estou ouvindo. Yara, você tá me ouvindo? Agora eu estou. Ah, tá bem. Só que antes... Yara, boa tarde. Yara, deixa eu só te apresentar. Yara Vicente é do Comitê Universitário em Defesa das Florestas, em Brasília. Ela acompanhou aí a votação. Yara, você pode contar para quem está assistindo a gente o que houve aí com as pessoas do comitê e outros jovens que estavam... Vocês tiveram a entrada negada? O que aconteceu aí? Teve um tumulto? Você pode explicar? Nós viemos assistir a votação porque estamos indignados com a maneira, com a falta de seriedade dos senadores ao tratar uma matéria tão importante como o Código Florestal. Começou por parte de um segurança, identificado com o botãozinho do Senado, dizendo que não poderíamos assistir a votação porque estava cheio, mesmo que houvesse inúmeras pessoas saindo do plenário, essa pessoa não nos deixou entrar. Depois o senador Suplicy interviu e ajudou a colocar alguns dos nossos manifestantes para dentro, para a gente assistir a votação. Nos manifestamos usando cartão vermelho em repúdio à atitude dos senadores e senadoras incompetentes. E do lado de fora as pessoas ficaram se manifestando, porque já que a SBPC, a Via Campesina, todo mundo se manifesta segundo os conformes que não é ouvido, a gente veio aqui para fazer a nossa voz ecoar dentro da votação. E depois aconteceu um momento de violência, enquanto a gente se manifestava depois da votação, que foi apenas um voto contra o texto base, uma coisa assim covarde, vergonhosa de acontecer dentro da nossa Câmara, que deveria nos representar, né? Mas o que houve, Yara? Você pode explicar melhor? O que algum segurança agrediu algum dos manifestantes? Agrediram vários seguranças, inclusive uma pessoa que não estava identificada, um homem. Enquanto a gente um homem que não era segurança do Senado, é isso que você quer dizer? Um apenas. Os outros todos eram funcionários do Senado, apesar de não estarem identificados. Estavam com a roupinha.
E vocês vão, que providências vocês Enquanto vão... a gente estava se manifestando, tentamos colocar os cartões vermelhos anexados a uma das letras do auditório, e o segurança, ao invés de conversar respeitosamente, chegou xingando de vagabundo, de um monte de coisas, e aí dando voz de prisão, e aí perguntando qual foi o crime que o companheiro cometeu, qual foi o crime, aí calúnia. Aí e ficou com aquela confusão, depois começaram a agredir, estava todo mundo numa manifestação pacífica, radicalmente pacífica, até as pessoas que estavam apanhando não revidaram, e as pessoas batendo tanto no Rafael, que esse nosso companheiro que foi detido, que ele saiu desacordado no chão porque usaram teaser nele. Usaram o quê, Yara? Teaser, arma de choque. E vocês vão tomar que providência em relação a isso? Vocês vão fazer boletim de ocorrência? Não foi isso que aconteceu, não foi só o Rafael que foi agredido. Vários outros manifestantes foram agredidos com chave de braço, mulheres, estudantes mulheres foram agredidas pelo segurança e pelo outro capanga, que obviamente era conhecido dos seguranças, mas porque eles estavam conversando com ele, pedindo para ele não bater, e em nenhum momento prenderam ele. Agora, o menino que foi preso por apanhar, basicamente. Nós vamos fazer notas de repúdio, mas o movimento não retrocede, a gente está aqui em defesa das florestas, em repúdio, de maneira como falta de seriedade que o país trata os seus cidadãos, as suas florestas e tantas outras coisas, né? E a gente vai também entrar com representações contra a mesa do Senado, que permitiu que as pessoas venham aqui exercer o seu direito de cidadão, de estar por dentro do processo legislativo, e aí o que sai? Sai com a ficha suja por apanhar, sai com vergão nas costas, meninas saindo com vergão nas costas. E é esse o resultado. Então, nós vamos entrar com essa representação contra a mesa, vamos fazer vários atos e várias manifestações de repúdio a essa forma truculenta, ditatorial, de se lidar com manifestações do Congresso Nacional. Tá bem, Yara. Você quer perguntar alguma coisa? Tudo bem, Yara? É Basileu. Oi, Basileu. Então, acho que todos nós aqui estamos solidários a vocês nesse postura aí lamentável, truculenta, por parte da segurança do Senado. Eu tenho certeza que muitos senadores também vão estar... Espera só um minuto, não estou ouvindo. Tenho certeza que muitos senadores também vão estar solidários aí a vocês, mas isso não pode inibir a nossa presença nas discussões, que eu acho que é importante. Não, de forma alguma, não inibirá. Isso eles fizeram para tentar retroceder o movimento, pois vai ter efeito contrário. Mas a gente não retrocede, assim como os cantores, por exemplo... Opa, não estou ouvindo. Então tá ótimo. O que a gente vê é que, né, a sociedade procurando se manifestar pacificamente, né, numa casa do povo, né, o Congresso Nacional, que deveria acolher, né, essa manifestação da sociedade, tendo aí, enfim, uma postura truculenta. Essa atitude truculenta, essa postura truculenta. Yara, muito obrigada pela sua participação. Tem mais alguma coisa que você quer deixar, algum recado, alguma coisa? Não, no momento nós estamos aqui esperando o companheiro ser solto. Várias informações na mídia, na grande mídia convencional, estão sendo publicadas de forma errada, e eu queria ressaltar isso. Assim que disse que a gente entrou em confronto com a força policial, isso não é verdade. O protesto foi pacífico, nós fomos agredidos e agredidas, e não revidamos, nós temos visto, nós temos para provar isso. E é só isso que eu gostaria de deixar bem claro. Tá bem, Yara. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para você e mantenha-se firme aí. Ok, Yara. Até mais. Bem, pelo jeito, então, pelo que a Yara relatou, o rolo compressor que passou dentro da comissão também passou por fora. Agora, a gente podia lembrar para as pessoas que não acompanharam, durante toda a manhã, a gente esteve aqui acompanhando a votação do Código Florestal. O relatório foi votado, só que os destaques ficaram para amanhã. Houve uma certa tensão ali entre a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, e a senadora Cátia Abreu. A senadora Cátia Abreu chegou a citar até alguns artistas que participam ativamente de campanhas, como a atriz Cristiane Torlone
Mas, assim, pelo que a gente entendeu, os senadores, a maioria deles estava disposta a passar ali o texto de uma maneira rápida pelas comissões. Vamos ver, amanhã vai ter uma nova oportunidade de estar discutindo esses destaques e nós só podemos esperar que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal ouça o que a ciência tem a dizer sobre o assunto, né? Essa é a comissão mais importante, né? Quer dizer, a Comissão de Meio Ambiente, logicamente, tem uma importância muito grande nesse processo, mas a Comissão de Ciência e Tecnologia, por estar lidando com processos naturais, com avaliação de capacidade de regeneração de ambientes naturais, com processos que levam a alterações profundas no ambiente. É o espaço onde a ciência tem que se manifestar. E a ciência tem se manifestado, né? Nós tivemos aí recentemente publicado pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, e pela Associação Brasileira de Ciência, ABC. Um relatório muito importante, uma avaliação muito importante, que apontam objetivamente, baseado em análise e avaliação científica, né, desses processos, a necessidade de incorporação de emendas cruciais para que a gente possa ter um grau razoável de proteção desses ambientes naturais e para que, né, isso possa se reverter em serviços ambientais como regulação do clima, regulação do regime de chuva, o que aumenta a produtividade da nossa agricultura, né? Quer dizer, isso tudo foi analisado cientificamente e esperamos, né, que isso seja levado em conta amanhã, apesar de não... os senadores até o momento não ter dado muitos motivos para a gente ter essa expectativa. Exatamente. Eu queria lembrar até de uma fala da senadora Cátia Abreu, daquele momento que ela falou ininterruptamente por uns 15, 20 minutos. Ela citou a questão econômica, né? Como se as pessoas que são contra essa alteração do Código Florestal, elas queiram, enfim, vão prejudicar a economia do país e tudo mais, mas também existem estudos no sentido de que a floresta em pé tem valor econômico. Isso não é muito citado, né? Mas existem estudos de cientistas falando, não, a floresta em pé também tem seu valor. A floresta em pé tem um valor econômico muito importante. Existem técnicas hoje que permitem o manejo desses recursos florestais, né, de forma que você promove uma exploração sustentável desses recursos, né? Existem técnicas já bastante desenvolvidas e que são largamente utilizadas já, né, no Brasil, né? O que acontece é que essas empresas que se dispõem a fazer uma exploração sustentável, onde são respeitadas as leis ambientais, são respeitadas as leis trabalhistas, né, não conseguem competir com aqueles que exercem a atividade de forma predatória. Isso não é uma coisa assim específica da floresta, isso em qualquer atividade econômica.